Boa noite a todos. Nós podemos dizer que a honra é nossa. Quando nos ofereceram a oportunidade de falarmos nesta casa tão respeitável, para nós é uma alegria, para nós é um prazer, ainda mais na presença do grande amigo e companheiro Ricardo Fazanelli e outros que aqui se encontram. Trazemos o abraço fraterno dos companheiros do Grupo Espírita Recanto de Paz de Ipiguá, onde ali dirigimos nossas atividades há 24 anos. E também, nos dias de folga, trabalhamos na Associação Espírita Allan Kardec de Rio Preto, para que não percamos tempo e aproveitemos bem o nosso tempo nessa estadia aqui na Terra, em benefício de nós próprios e daqueles que prescindem do conhecimento da doutrina espírita. Desculpem a voz um pouco rouca, que quarta-feira da semana passada fui até o centro do Dr. Marcos Leles fazer uma palestra e a voz apagou. Aí o Marcos disse assim: você não tem a menor condição de fazer palestra. Marcamos uma outra data para você, que a voz não saía mesmo. Agora está melhorando um pouquinho. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esta passagem do Evangelho é interessante, porque verdade é palavra, verdade ela é escrita ou falada, é também gesticulada. Verdade, a gente apresenta ela através de um sorriso, de um semblante, nós vamos mostrando as nossas verdades. Diz o Espírito Emmanuel que muitos de nossos irmãos em política, filosofia, ciência e religião se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada, a pretexto de defender essa verdade, quando não passam, segundo Emmanuel, de prisioneiros de simples pontos de vistas sobre a verdade. Então, verdade é lei. E este código de lei divina, que é o Novo Testamento, porque o Novo Testamento é um código de lei divina, a ser estudado e a ser praticado por cada um de nós. Nós só vamos chegar à condição de espíritos realmente iluminados numa posição ou numa postura bastante elevada o dia que nós estivermos em condições de praticarmos esse código de lei divina, que é o Novo Testamento ou o Evangelho de Jesus, na sua plenitude mais ampla. Quando o apóstolo Paulo assim disse: não sou eu mais quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. O Paulo dá aí uma demonstração do que é a vivência deste código de lei divina, do que é a vivência do Evangelho de Jesus. E um dia, com certeza, todos nós atingiremos este objetivo, porque este é o ideal que nós estamos buscando hoje. Mas nessa busca deste ideal, nós ainda vamos nos fantasiando por mentiras, por pontos de vistas próprios dentro desta verdade absoluta, que é o Evangelho de Jesus. Às vezes sem aprimorarmos com mais profundidade os seus ensinamentos, e colocando verdades que, na verdade, como diz Emmanuel, são simples pontos de vistas nossos.
Vamos observar, por exemplo, na passagem do escravo Nestório, lá na Vila Nomentana. Nestório, todos nós sabemos, quem estudou o livro 50 anos depois, que ele era um escravo ali liberto. E Nestório, que na encarnação anterior foi Públio Lentulus, hoje é o Emmanuel, tão conhecido por nós, pela psicografia de Chico Xavier. Nestório já liberto, fazendo uma de suas pregações nas catacumbas, para fugirem naturalmente dos soldados e dos perseguidores romanos. Nestório, naquela noite, em um determinado trecho de seus comentários a respeito do Evangelho de Jesus, diz assim: que o proselitismo do Cristo seria chamado a cooperar com as frentes políticas do mundo, tentando auxiliar, tentando colaborar com essas correntes, para tentar tirar essa mentalidade triste, sofrida e positiva de dor das frentes políticas da época. Então, o proselitismo do Cristo ia ser chamado a cooperar, a colaborar com ela. Onde deu tudo isso? Sabe quem veio colaborar? Os mártires que haviam sido mortos nos circos de Roma e daquelas regiões, que haviam sido crucificados, queimados, comidos pelos leões. Emmanuel está dizendo, na condição de Nestório ainda lá atrás, que eles voltariam a se reencarnar para contribuir com a evolução da humanidade da Terra, num processo de ajuda do Evangelho de Jesus. E nós vamos encontrar numa mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, psicografada por Francisco Cândido Xavier, chamada Código Divino, em que o Dr. Bezerra comenta sobre os mártires do cristianismo da seguinte forma: outrora, os mártires do cristianismo sofreram nos circos para doar ao mundo a bênção da revelação através das fogueiras e sacrifícios. Traçaram um roteiro de luz para o mundo paganizado. Em seguida, quando as trevas da Idade Média consagravam a autocracia do poder, os cristãos livres experimentaram perseguições, a morte e o anátema, para restaurarem a senda luminosa, conferindo à terra as luzes da verdade. Hoje, porém, meus amigos, os seguidores do Mestre Divino, os mártires, irmanados em torno da cruz redentora, foram chamados à doação da fraternidade às criaturas, amparados pela evolução dos códigos que se tocaram das claridades sublimes da Boa Nova, deste código de lei divina que nós estamos comentando, que é o Evangelho de Jesus. Através dos séculos, desfrutam da liberdade relativa, liberdade apenas relativa, para concretizarem a divina missão de que foram cometidos. Então o escravo Nestório, o mesmo Emmanuel de hoje, afirma para nós em um de seus comentários, em uma de suas palestras nas catacumbas daquela época,
que os mártires voltariam à terra para contribuir com o Evangelho de Jesus na senda sagrada da evolução da humanidade da terra. Dr. Bezerra de Menezes vem confirmar isso depois nessa mensagem, em que nós lemos apenas um trecho dela, confirmando a vinda desses irmãos para nos ajudar a crescermos, a evoluirmos, a compreendermos e entendermos o Evangelho de nosso Senhor. Que, como diz o próprio Cristo, a doutrina espírita é o Evangelho redivivo, está em nossas mãos, para que possamos estudá-lo, compreendê-lo, entendê-lo, meditá-lo e colocá-lo em prática. Mas os mártires, na época em que começaram a acompanhar Jesus, se encontram naquela condição de muitos de nós que vamos às casas espíritas nos dias de hoje. Porque muitos de nós ainda vamos às instituições espíritas da terra para, na verdade, salvarmos a nossa pele. Os cristãos da época se encostaram em Jesus sem entender bem a mensagem crística do Cristo. Como se dissessem assim: Ele é o Messias, com Ele eu estou salvo, vou acompanhá-lo. Iam às raias até do crucifixo, mas ainda não haviam entendido e compreendido bem a sua lição de amor, de perseverança. Não haviam entendido ainda a justiça divina proposta pelo Cristo. Se engajaram então num campo de salvar a minha pele. Hoje nós encontramos dentro do movimento espírita irmãos nas mesmas condições. Eu vou ao centro porque lá junto com o guia vai salvar a minha pele. Lá eu estou encaminhado, lá eu estou seguro. Por quê? Porque todos nós já estamos cansados de sofrer na nossa maratona de encarnações sucessivas, em que o sofrimento tem sido a causa de perturbações nossas em decorrência dos nossos desequilíbrios. Aí nós nos lembramos daquela colocação do Chico Xavier que todos vocês já conhecem. Os espíritas estão desencarnando muito mal, porque não estão se evangelizando. Porque a proposta de Jesus é que nós nos evangelizemos. Então os mártires se reencarnaram por muitas vezes e continuam se reencarnando, meus irmãos, segundo Emmanuel, segundo o Dr. Bezerra. E sabe onde eles se encontram hoje? A grande maioria deles nas lideranças do movimento espírita do Brasil e do mundo. E muitos ainda apenas assimilando a verdade, sem sedimentá-la. Porque muitos de nós, dirigentes espíritas, expositores das casas espíritas, estamos assimilando a verdade crística do Cristo, mas não estamos sedimentando elas dentro da nossa mente e dos nossos corações. Estamos ainda mais na questão de salvarmos a nossa pele. Aqui eu vou ficar mais tranquilo, aqui eu vou estar mais seguro quando desencarnar. Mas estamos esquecendo da proposta principal de Jesus, como nós já dissemos, para que a criatura se evangelize. E evangelizar-se é educar-se em todos os sentidos. Quando Paulo disse aquela famosa frase, e eu repito para vocês,
não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Paulo mostrava ali que ele já era um espírito educado em todos os sentidos. Era um espírito de conformidade com a lei divina, com este código de lei divina, que é a pretensão de cada um de nós. Então, meus irmãos, o nosso caminho é por aí. Estudarmos dentro da casa espírita, porque um grupo de estudos assimila muito mais. Segundo os pesquisadores, num grupo de estudos, nós chegamos a assimilar 50% a 60% do material trabalhado, enquanto que numa palestra assimilamos aí, no máximo 10% a 15% em nossa casa mental. Então, os grupos de estudos são importantíssimos para todos nós. Então, a passagem dos mártires pela terra, hoje nas lideranças do movimento espírita, infelizmente, muitos ainda não sedimentaram a verdade crística do Cristo, estão apenas assimilando a verdade como nós, e terão que se reencarnarem mais algumas vezes, porque Paulo, quando disse isso, havia sedimentado a verdade crística nele. Sedimentar é como concretizar, e não deixar mais se perder pelos pensamentos negativos ou desatualizados. Diz o Espírito Emmanuel que nós perdemos um enorme tempo, que nós perdemos energias enormes, centralizando em nosso interior, em nossa casa mental e em nossos corações. As bobagens do dia a dia, as informações que nos chegam torrenciais, guardando aquilo e nos preocupando com aquilo, seja no campo da política, dos acontecimentos, dos acidentes, dos crimes de uma forma generalizada. Isso vai consumindo a nossa energia e atrapalhando o nosso progresso espiritual. Isso é falta da sedimentação da verdade dentro de cada um de nós. Ciro e Nestório ainda. Ciro também é um personagem do livro 50 anos depois. Nestório, o escravo liberto, certa feita. Nós íamos entendendo esta verdade. Nestório e Ciro iam sendo conduzidos também para os circos do sacrifício, para morrerem queimados ou comidos pelos leões. E Célia, personagem do livro 50 anos depois, estava junto com eles. Embora ela não fosse encarcerada e presa para seguir ao martírio, mas como ela tinha um amor especial muito grande pela personalidade de Ciro, um companheiro de longas jornadas evolutivas, e o sentimento dela para com ele era muito profundo, e vice-versa. Ela sentiu vontade também, um espírito daquela evolução espiritual, daquela estrutura extraordinária, também sentiu vontade de ser morta nos circos pelos leões ou pelas fogueiras. Mas Nestório, hoje Emmanuel, o escravo liberto, já com uma larga experiência do Evangelho de Jesus, de vivências já mais ajustadas ao equilíbrio, ao entendimento e à compreensão, embora Célia fosse uma alma iluminadíssima, Nestório falou assim para Célia: olha que lição extraordinária para o entendimento e compreensão nossa da verdade. Célia, o sacrifício autêntico hoje é aquele que nós devemos implementar. Olha bem, o sacrifício
autêntico que nós devemos implementar hoje, em cada momento de nossa vida, em homenagem a Jesus, é doando-nos a Ele, porque se a fera ou o corte do martírio lá no circo, de algum modo representa um testemunho, porque morrer no circo representava um testemunho. Ele está mostrando para ela que o testemunho hoje é outro. Isso cabe muito bem a cada um de nós aqui. Tira o elemento do jogo, porque daqui porque está trabalhando muito o psiquismo dele. Agora, uma vez, Célia, que o psiquismo já está, de algum modo, estruturado, como o seu, Célia, o seu campo psíquico, já está muito bem estruturado, diz o Emmanuel. Ele tem que se doar em cada momento da vida, tentando ajudar. Esse é o mecanismo que Nestório quis mostrar para Célia. Qual que é o mecanismo que nós devemos utilizar hoje? Morrer na cruz? Morrer queimado? Não. Trabalharmos esse psiquismo nosso dentro do reajuste necessário, estudando e compreendendo o Evangelho de Nosso Senhor, aplicando da melhor forma possível e contribuindo para os nossos irmãos que vêm na retaguarda do entendimento e da compreensão, para ajudá-los nessa caminhada evolutiva. Quando nós pegamos, por exemplo, que é uma outra palestra, que eu até fiquei em dúvida se não faria aquela aqui hoje, da tempestade acalmada, nós vamos observar uma coisa interessante. Quando Jesus subiu no barco, convidou os discípulos para que subissem com ele, 12 discípulos. E o número 12 tem um símbolo interessante, porque o número 12 simboliza universalidade, mostrando que cada discípulo é uma representatividade simbólica de cada um de nós. E se nós observarmos, nós trazemos um pouquinho de cada discípulo. Uns trazem a coragem de Pedro, outros trazem o medo de outro, outros trazem as preocupações de outro, mas nós trazemos alguma coisa de cada discípulo. Então o número 12 significa universalidade. Os 12 discípulos ali representavam toda a humanidade da terra. E Jesus então nos convidamos a subir na embarcação, porque Emmanuel nos mostra o simbolismo de embarcação. Diz o Emmanuel que embarcação significa uma instituição espírita como esta, uma instituição católica, uma instituição evangélica. Qualquer instituição que se digne a trabalhar pelo Cristo na terra, segundo Emmanuel, é uma embarcação que navega no mar da vida. Quando se trata de mar, nas passagens do Evangelho, precisamos entender como o mar da vida. Mas aí é um aspecto interessante, quando Jesus e os 12 discípulos, representando toda a humanidade da terra, e Jesus foi para o leme, mostrando que a barca também simboliza o planeta Terra, e que quem está no comando é Ele, que nós não devemos ter medo e nos preocuparmos de forma alguma, porque o comando da embarcação Terra é dele, e Ele é segurança. Mas diz a passagem que outros barquinhos o seguiam. Aí Emmanuel também vem mostrar o simbolismo de barquinhos. Barquinho simboliza cada um de nós, navegando no mar da vida, das tempestades e das tribulações que a vida nos oferece, dependendo daquilo que vamos arregimentando agora e do que arregimentamos no nosso passado mais próximo ou mais distante.
Então a passagem aqui, voltando à questão do dia, a passagem de Nestório com Ciro e Célia, mostra que nós precisamos ir trabalhando o nosso psiquismo. Porque psiquismo são marcas registradas veementemente dentro de cada um de nós. E nós vamos trabalhando isso. Quando Paulo, volta à questão de Paulo, quando ele disse aquela frase que eu já disse para vocês 2 vezes. O psiquismo de Paulo já todo estruturado como o de Célia. Todo adequado, todo ajustado. Não precisava mais passar, o de Célia, por sofrimentos, como os mártires passaram. Mas doar-se a Jesus, a serviço do bem, dentro de uma proposta de dignidade que ela sempre teve, de honradez e de compromisso com os ensinamentos maiores. Nós vamos encontrando então, dentro desta temática, desta lógica, a questão da assimilação da verdade e da sedimentação. Os mártires, quando acompanhavam Jesus, haviam apenas assimilado os seus ensinamentos, sem terem sedimentado. Estão reencarnando até hoje. Enquanto nós não sedimentarmos essa verdade deste código de lei divina, é por isso que o Bezerra de Menezes, nessa mensagem que eu li para vocês, um trechinho, chama a mensagem de código divino, referindo-se ao Evangelho de Jesus. Sedimentação da verdade, essa é a grande proposta. Porque nós estamos muito naquela ainda, de acharmos que nós damos conta de tudo. Como os mártires, deixa que eu resolvo. Reencarnaram-se naquela época. Sabe o que a maioria deles criaram? 7 ou 8 cruzadas, se não me engano. Tinha um ideal? Tinha, mas foi nefanda. Alguns criaram até a pena de morte, em nome de defender Jesus. Estão percebendo? Agora mais estruturados naturalmente dentro do movimento espírita, reencarnados nas lideranças do movimento, vão esses mártires aí sedimentando essa verdade em seus corações e suas mentes e ajustando-se naturalmente para chegarmos ou chegarem naquele ponto em que o Paulo disse aquela frase que eu já comentei com vocês, porque é o caminho nosso. Mas nós achamos que damos conta de tudo e resolvemos tudo. Um companheiro de Belo Horizonte era um grande magnetizador, já desencarnado hoje, dirigente de sessão mediúnica, magnetizador extraordinário. Ele tinha uma filha adolescente que entrou num processo de obsessão complicado. E lá na sessão mediúnica ele disse: bom, eu vou resolver esse problema, eu sou magnetizador, vou evocar esse espírito aqui, vou magnetizar ele, e ele vai ficar em algum lugar do plano espiritual e guardadinho, quieto lá, não vai mais incomodar minha filha, ela vai melhorar. Nós achamos que somos dono de tudo e damos conta de tudo, não é isso? Não é bem assim. Foi lá na sessão mediúnica, chamou o espírito, magnetizou, caminhou ele para algum lugar do plano espiritual. Acabou a sessão, foi embora para casa. Chegou em casa, a mocinha, a filha, dormindo. Acordou no outro dia cedo para trabalhar, a filha dormindo. Voltou de tarde do trabalho, a filha dormindo. Foi para a reunião de estudos do centro, voltou, a filha dormindo. Ele começou a se preocupar. O que está acontecendo? Foi trabalhar no outro dia cedo, a filha dormindo, voltou, a filha dormindo. À noite ele foi para o centro de sessão mediúnica. Chamou o espírito de volta. Vem cá. Aí lá e fica com ela.
porque um não vivia sem o outro. Ela não vivia sem ele e ele sem ela, embora ele a perturbasse, a obsediasse. Mas um não ficava sem o outro, então era melhor deixar ali, para que os dois fossem se educando dentro de um processo de estudos da doutrina espírita, de orientação doutrinária. Orientação doutrinária realizada por ele. E os dois foram se ajustando um com o outro até se melhorarem. Mas o tirar não resolve o problema. Precisamos tirar da nossa mente, da nossa cabeça, aquilo que nós achamos que nós podemos resolver qualquer coisa, porque não é bem assim, não é bem esta a verdade. Porque tem coisa que não é nosso. Tem coisa que é de Deus, é do Pai, e nós queremos resolver. Então ele viu uma verdade aqui, ao ponto de vista dele. Enxergou uma verdade ao ponto de vista dele. E não aquela verdade proposta por Jesus, de evangelização com relação ao Espírito e a filha. Criou a própria verdade dele. E quantas vezes nós fazemos isso dentro da instituição espírita? Pode trazer o obsidiado aqui que eu resolvo. Nem sempre nós vamos resolver. Às vezes as causas são muito mais profundas do que nós podemos imaginar. O espírito André Luiz, por exemplo, recém-desencarnado, ele quis ajudar um companheiro, naturalmente visualizando a verdade, a lógica da verdade, ao ponto de vista dele. Então, ele disse assim para Nestório, Nestório não, para Clarencio: Clarencio, eu quero ajudar aquela fulana lá, ou aquele fulano. O Clarencio disse assim: você não vai não. Mas por que, Clarencio? Eu já estou bem, estou em condições de ajudar. Clarencio disse assim: você não vai não, sabe por quê? Como é que você vai atender uma questão de viciação? Olhem bem, isso é para nós. Como é que você vai atender uma questão de viciação quando você está com o vício dentro de você aí? O mesmo vício da criatura. Estão percebendo, meus irmãos? Como é que você vai ajudar uma criatura que você tem o mesmo vício que ela? Aí o Clarencio disse para ele: você vai ficar lá. Vai entrar na faixa, na onda vibratória dela e vai ficar lá. Então você não vai não. Estão entendendo? Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente faz, com o criar a nossa lógica de verdade, que o Emmanuel disse, como eu comentei atrás com vocês, que são pontos de vista nossos com relação à verdade, e que nem sempre é uma verdade. André Luiz já se achava todo o máximo, né, como nós aqui. E falava sempre para o Clarencio: eu quero ver a Zélia querida, a esposa que ficou na terra, isso depois de 10, 11 anos, né? Quero vê-la. O que o Clarencio fez? Então vamos lá, André, vou junto com você. Ele sabia que ia ter problema. Ele sabia que ia ter problema. Chegou lá, quando ele viu a Zélia com outro marido, o que ele fez? Partiu para cima do marido da Zélia atual. E o Clarencio teve que segurar. Mas Clarencio, olha aí, ele casou com a minha mulher, ele invadiu o meu lugar. Clarencio disse assim: como você queria que ela estivesse? De preto, de luto, com um crucifixo na mão, ajoelhada, há 10 anos, esperando você voltar, e os filhos teus sem estudar.
Esse irmão, André, deu vida para ela, deu estudo para os teus filhos, e você ainda tenta agredi-lo? Aí o André Luiz se tocou. É verdade. Enxergou uma verdade que ele ainda não havia conseguido enxergar. Por isso que verdade é palavra, verdade é gesto, e verdade é lei. Clarencio mostrou para André Luiz naquele instante uma outra verdade, que é a lei. Se não fosse ele, os teus filhos não teriam estudado. Não eram moços formados como são. E ela em que situação poderia estar? Então nós precisamos entender e compreender cada situação que passa conosco na terra, ou que nós passamos por elas, adequando-nos e ajustando-nos dentro destes princípios de verdades absolutas, ensinadas por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, como eu disse, evangelizar-se é educar-se. E educar-se é um trabalho difícil, complexo. Se não vejamos aquela passagem de Jesus, quando ele chegou na província dos Gadarenos, vocês se lembram? Lá na província dos Gadarenos, que tinham aqueles dois companheiros lá, espíritos chamados endemoniados, que viviam nos sepulcros, lá de um cemitériozinho lá, e ninguém passava por ali porque eles assustavam todo mundo. E quando Jesus chegou, né? Eles eram muito agressivos. O que eles disseram para Jesus? E de repente os dois gritaram assim: que temos nós contigo? Olha que coisa interessante. Que temos nós contigo? Ó Filho de Deus, ó Filho de Deus, vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Não muito longe dali estava pastando uma manada de porcos. Não vamos entrar em detalhes da manada de porcos, porque é um outro assunto. Aí nós podemos entrar pelo campo da evolução e outras coisas. Mas vejamos bem, que temos nós contigo? Nós já vamos observando aí que os dois espíritos eram inteligentíssimos, sabiam quem era Jesus, porque eles disseram: ó Filho de Deus. Olha que coisa interessante. Não pensem que os obsessores sejam ignorantes, não. Esses dois espíritos eram muito inteligentes. O que acontece aqui? Eles viviam em verdadeiro inferno, não viviam? Num cemitério, assustando os outros, perturbando as pessoas da região. Mas olha bem, quando Jesus chegou, quer dizer, que temos nós contigo? Olha que coisa impressionante isso. Mostrando que, embora eles vivessem no inferno deles, eles estavam felizes. Que aquele inferno deles era o céu para eles. E que eles não queriam nem que o Cristo tivesse sequer passado por ali. O Senhor veio nos atrapalhar aqui, viu? Por que veio antes do tempo? Deixa nós aqui, quer dizer, nós estamos muito felizes aqui. Há uma infinidade de irmãos na terra, vivendo o inferninho deles. E aquele inferninho deles, para eles é uma felicidade sem limite. Para eles é um verdadeiro céu.
Estão percebendo? Então nós precisamos entender e compreender que nós temos que ter muito respeito com o próximo e com o semelhante. Porque aí teve uma atitude interessante dos discípulos para com Jesus, quando eles perguntaram para Jesus assim: Senhor, é hora de recolhê-los? Se vão numa sessão mediúnica, nós achamos, eu já vi muito disso, que podemos transformá-los em 15 ou 20 minutos de conversação. Não é verdade? Não é tão simples assim. São inteligentíssimos. Aí os discípulos: Senhor, nós vamos recolhê-los, tirá-los daqui. Jesus disse assim: mais para frente, ainda não é tempo. Mas olha o detalhe, quando a gente vai estudar o Evangelho miudinho, como que é interessante. Fui aprendendo isso com Honório de Abreu de Belo Horizonte. Olha bem, ainda não é tempo. Aguardemos mais um tempinho. A passagem, toda vez que Jesus passa por nós, Ele deixa o seu convite. Jesus nos convidou certa feita e hoje todos nós nos encontramos aqui, deliberando, contextualizarmos os seus ensinamentos e progredirmos para a vida maior. Mas nós também fomos tocados por Jesus desta forma. Com relação àqueles 2 irmãos endemoniados dos Gadarenos, da região dos Gadarenos, olha a postura de Jesus. Deixe mais algum tempo. O toque foi realizado, o toque foi feito. Porque depois que nós vemos Jesus pela primeira vez, que nós recebemos o toque do Cristo em nosso campo consciencial, como os 2 endemoniados receberam, naturalmente que a partir daquele dia não seria mais a mesma coisa, porque o senso crístico do Cristo, não a mensagem, porque eles não estavam prontos, mas o toque crístico de Jesus iria incomodá-los dia a dia. Por isso Jesus disse: dê mais um tempinho, mais para frente. Porque eles próprios iam procurar depois. Porque olham como isso é verdade, quando eles dizem assim: que temos nós contigo, ó Filho de Deus, vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Eles achavam que ainda não era tempo. Mas para Jesus, os tempos são chegados a qualquer instante. Mesmo em circunstâncias tão complexas como as desses dois companheiros, Jesus então está sempre passando. Nós vamos observar pelas passagens do Evangelho de Jesus que o Cristo está sempre passando. Do barco para cá, do barco para lá, sempre chegando e sempre passando, sempre convidando. A criatura que se torna mais atenta, vai devagarzinho, assimilando esta verdade. Que quando eu me retornei, deixa eu ver a hora que daqui não estou vendo o relógio direito. Como é o meu tempo? Que horas são, gente, por favor? Já? Então, vou encerrar rapidinho, porque o tempo passou. Não dá, o reflexo não permite ver o relógio e a gente vai, né? Olha, quando eu falei a questão da tempestade acalmada, aquela questão quando Jesus se despede da multidão e sobe no barco. Jesus percebeu que a multidão estava sendo assediada por entidades das trevas contra o Cristo e seus discípulos. Vamos falar só de um tipo de multidão, porque o Emmanuel diz que a grande multidão mora dentro da nossa casa mental,
mas mora dentro da nossa casa também, familiar. Há um tipo de multidão, para encerrarmos o nosso trabalho, porque o assunto aqui vai embora sobre a questão da verdade. Há um tipo de multidão interessante, que estão principalmente dentro das casas espíritas. Por exemplo, se vem um orador espírita extraordinário, e está por vir um agora em outubro em Rio Preto, daqueles que emocionam, que as criaturas choram de emoção ao ouvi-lo, e é muito gostoso. Homens e mulheres deixam as suas casas, seus afazeres, e seguem para a instituição onde o grande orador espírita, que mexe com os sentimentos de todo mundo, vai fazer a palestra. E o orador fala, explana, as pessoas choram de emoção. Essas criaturas que deixaram seus afazeres, vão para casa, ouvem palestra às vezes uma vida inteira, indo à instituição espírita, retornam para casa e não se modificam uma vírgula. Este é um tipo de multidão complicado, porque estão com um ensinamento extraordinário nas mãos, um material maravilhoso que a doutrina espírita nos oferece, e não conseguem se modificar, não conseguem se evangelizar, vão desencarnar e voltar como os mártires da história do cristianismo, para irem aos pouquinhos sedimentando a verdade cristã em seu interior, como é a nossa luta, a luta de cada um de nós aqui hoje. Agradeço a Deus a oportunidade de vir falar na casa dirigida por Ricardo Fazanelli, e me recordo sempre da Dona Rosa, sua mãe, extraordinária trabalhadora do movimento espírita, médium extraordinária do movimento espírita de São José do Rio Preto, a quem rogo aqui as minhas lembranças e os meus desejos de que ela possa estar cada dia melhor no plano espiritual, contribuindo com o crescimento dessa instituição. Agradeço a vocês pela paciência que tiveram conosco nesta noite, e que Jesus vos ilumine, vos ampare e vos abençoe, agora e sempre, que assim seja.